Queria ver se você estava prestando atenção. Os animais do nosso lado. Libertação dos animais de jardim zoológico, direito de regresso ao país de origem. Anistia ampla, até para os animais de jardim zoológico. A terceira tema das centrais sindicais que tu me colocaste rápido. O tema central do movimento sindical é a independência em relação ao Estado. A lição da comuna é a independência. É preciso independência da burguesia. E a independência da burguesia começa a independência do governo burguês. Se os sindicatos não são independentes, eles acabam se transformando no contrário do que deveriam ser. De instrumentos de libertação da classe trabalhadora se transformam em instrumentos de aprisionamento da classe trabalhadora. Viram prisões. Prisões controladas, na verdade, por outra classe. É um jogo de esconde-esconde. Mas atrás da maioria dos sindicatos, que são de trabalhadores, na verdade, está a burguesia. São os patrões que controlam os sindicatos de trabalhadores. É um jogo de esconde-esconde. É um jogo de, digamos, de luzes e sombras. Muita conversa a favor dos trabalhadores e muita ação a favor da burguesia. A pergunta sobre o stalinismo. Isolamento internacional, determinismo econômico, né? Portanto, escassez, penúria, falta, pobreza, ignorância ou impersonalidade de Stalin. Personalidade de Stalin é um elemento acidental da história. Se não fosse Stalin, teria sido outro. Claro que a crueldade da história. Há um elemento cruel em sociedades muito atrasadas, personalidades psicóticas, como Stalin, podem passar desapercebidas pelo próprio atraso cultural da sociedade. Veja, a direção bolchevique conhecia pouco Stalin, porque Lenin viveu o tempo todo no exílio, e havia uma enorme diferença entre o estatuto de Lenin e o resto da direção bolchevique. A maioria da direção bolchevique tinha se construído em exílios e em prisões, e não conviveram pouco. Só um dos dirigentes tinha um convívio mais estreito com Lenin, e fundamentalmente depois de 1909, portanto foi durante o período que foi Zinoviev. Grisha Zinoviev. Os outros quase não. Lenin tinha muito pouco contato com Stalin, conhecia ele muito pouco. Não observou que era um homem muito perturbado. É comum que nos ambientes revolucionários hajam personalidades alteradas. Personalidades alteradas que hoje nós chamaríamos com distúrbios de personalidade, não com transtornos de humor. Transtornos de humor temos todos nós, temos dias melhores, piores, e temos fases da vida, depressões, etc. Não, Stalin era um psicótico, um homem muito perigoso. Os bolcheviques não viram. Isto prova o quê? Que os bolcheviques, não eram imunes ao erro, ninguém é imune ao erro, eram falíveis, não eram infalíveis. E segundo, expressavam a realidade cultural da sua nação. Uma das características de uma sociedade atrasada é não identificar os perturbados no seu meio. A saúde de uma organização também se prova pela capacidade de se depurar das personalidades mais perturbadas, alteradas, porque são, em última análise, mesmo podem ser úteis. Stalin tinha habilidades, sabia fazer, tinha funções. Era funcional Stalin, mas era um homem muito perigoso, não podia ter destaque na direção. Por quê? Porque era louco. Porque é louco. A história prova que era louco. Os tribunais, os processos como Moscou são a obra de um homem louco, de um psicótico, de um sociopata. 1 milhão de mortos, tudo com acusações construídas, falsas, uma máquina de triturar. É obra de um lunático. Então, agora, não é a questão essencial, porque o regime de Stalin diferencia-se de Mao Tse-tung na quantidade, não na qualidade. Ou do que é a ditadura vietnamita, ou do que é a ditadura chinesa, ou do que foi o regime que Fidel impôs em Cuba e finalmente também em Cuba. São ditaduras de partido único. E Fidel é um homem muito saudável, visivelmente, psiquicamente um homem muito saudável. Não tem nenhum traço. Claro, o regime cubano nunca realizou purgas, assassinato à escala, como foram feitos na União Soviética. Mas o que define a essência do regime soviético não são os processos de Moscou, é a ditadura burocrática do Partido Único. Os processos de Moscou são, digamos, o episódio do stalinismo que distingue a crueldade da contra-revolução dentro da Rússia, que, portanto, define um tipo de patologia especial que era do Stalin. Mas o stalinismo é o regime de partido único. E,
Portanto, há diferenças entre o tipo de repressão que foi feita na Rússia, que foi feita na China, que foi feita no Vietnã ou em Cuba. O mais parecido com o que foi feito na Rússia é o Pol Pot e o Camboja. Aí há traços mais semelhantes. Mas não por acaso é a sociedade mais agrária, mais camponesa, mais primitiva, onde uma experiência de transição foi feita. Porque de todos os fatores, qual foi o determinante? O determinante é o isolamento internacional e o atraso. A revolução só triunfou até hoje, as revoluções anticapitalistas em países que são atrasados, econômica e socialmente. Se somos marxistas, o fator determinante tem que ser econômico e social. Numa engrenagem que se incorporam todos os outros, incluindo os traços da personalidade de Estado, incluindo os traços da personalidade mal, que era bárbaro, mas não era psicótico como o Estado, incluindo os traços da personalidade de Fidel, que é um personagem muito simpático, por isso o socialismo cubano tem a rumba, é mais simpático, mas é diferente. Mas a determinação fundamental é o isolamento internacional associado à miséria, à ignorância, ao atraso. O tema dos anarquistas e o que é o Estado. Os marxistas nunca disseram que não vai existir administração. A maioria das pessoas leem estes textos e há pouca literatura, porque é um erro, a tradição marxista, incluindo a minha geração, portanto é um erro, é um problema autocrítico, temos que parar de pensar em escrever mais. Nós herdamos de Marx um tabu que é escrever pouco sobre o que será o mundo do futuro. É quase uma limitação literária. Quando a gente começa a escrever sobre o futuro, pensamos, bom, se nem Marx se atreveu a falar muito sobre isso, por que eu vou escrever? Mas algumas coisas nós, digamos, estão claras. Primeiro, toda a literatura dos clássicos, a começar por Marx e Engels, o que eles falaram é que o governo do comunismo é a substituição da administração do poder sobre as pessoas pelo poder sobre as coisas. Eles não disseram nunca que era o fim do poder. A administração sobre as pessoas é o governo que dirige a vida das pessoas. Isto é o poder de Estado. O Estado de novo tipo, ou se quisermos, a administração das coisas, é o governo técnico. A sociedade hoje, sem o saber, voltando à imagem que eu utilizei anteriormente quando falei do Bloomberg, ou que agora, por exemplo, remete ao Mario Monti na Itália, ao novo primeiro-ministro da Grécia. Viram que a solução dos banqueiros para disfarçar que estão fazendo uma guerra social contra o povo é botar administradores. Por quê? Porque o povo não aguenta mais os chefes políticos. Então vamos pôr o governo técnico. A aspiração de governo técnico, a primeira formulação histórica de governo técnico, qual é? É o problema do comunismo. O governo comunista é o governo técnico. Não é a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado ainda é o Estado, é o governo sobre as coisas e sobre as pessoas. É o saneamento básico, mas é o governo que estabelece quem ganha 1 e quem ganha 10 vezes 1. E, portanto, é o poder sobre as pessoas. Portanto, é o governo que regula quanto ganha quem trabalha 6 horas e quanto ganha quem trabalha 8 horas. Portanto, é o poder sobre as pessoas. É um governo que ainda tem que administrar o acesso a bens culturais que são muito caros, como a educação. E, portanto, vai ter meritocracia e seleção. Portanto, é o governo sobre as pessoas. O comunismo é o governo técnico. O governo técnico não é a ausência de governo. É a administração das coisas. Portanto, é o governo que, na gestão da abundância, faz a direção da humanidade sobre a natureza. Mas é governo. É governo. Nós não somos... nós não acreditamos que o comunismo é o retorno a um tipo de sociedade de caçadores-coletores em que inexiste quase formas de governo. Ao contrário, nós vamos ter gigantescas forças produtivas aos nossos recursos e vamos ter que decidir o que produzir e o que não produzir. Logo, tem que ter governo. O que se produz e o que não se produz? Que energia que se usa e o que não se usa? Quanto a humanidade deixa de consumir para investir em pesquisa científica ou em viagens interplanetárias ou... Enfim, tudo isso envolve decisões técnicas. Escolhas que são técnicas, mas é o governo. E, portanto, nunca os anarquistas disseram o contrário. São jovens que são digamos,
antiformas de organização, digamos, tipo de anarquismo silvestre que há na juventude, e frequentemente misturando rebelião contra os pais, rebelião contra o Estado, e imaginam que o anarquismo é a ausência de poderes. Lamento, isso é uma percepção infantil da vida adulta, e evidentemente a sociedade adulta nunca vai entregar o poder para crianças. Sobre o tema de por que a comuna foi derrotada, se foi crise de direção. Não, não foi crise de direção. A comuna foi derrotada porque era uma revolução proletária prematura. Porque na história há revoluções prematuras. Ela foi derrotada porque a França profunda estava contra ela. Ela foi derrotada pela mesma razão pela qual os bolcheviques foram derrotados. Porque a Rússia profunda derrotou o bolchevismo. O stalinismo parece bolchevismo, porque Stalin era do partido bolchevique, uma parte da sua fração era bolchevique. O stalinismo é o contrário do bolchevismo. O bolchevismo foi derrubado do poder. A Rússia profunda derrubou o governo operário. Quem tomou o poder foi uma casta burocrática, que era a nomenclatura, apoiada dos camponeses, durante a NEP. E esta nomenclatura, com o monopólio do poder, depois destruiu a base social camponesa e fez a coletivização no final dos anos 20. Mas assim como a França foi, Paris, digamos, a Paris operária foi derrubada pelo exército Thiers, a Moscou e a Petrogrado operárias foram derrubadas. Estava certo Lenin em pedir 15 mil passaportes e $1 milhão. O erro foi de Trotsky não pegar os 15 mil passaportes, passar a clandestinidade e sumir com os 15 mil com $1 milhão. Porque era impossível fazer a luta política na legalidade contra Stalin. Porque ele ia matar todos e matou todos. Então, se vocês me perguntarem o que eu faria se eu voltasse atrás sobre essa história, tinha passado a clandestinidade com 15 mil revolucionários com $1 milhão. Era isso que eu tinha feito. E passado a terceira internacional para a clandestinidade. E quando viessem a dar tiros, responder com tiros ao stalinismo. Como se lutava contra o czarismo. Claro, como é que Trotsky podia saber disso? Como é que podia saber disso? Como é que ele podia prever que a nomenclatura ia destruir o bolchevismo? Quando viu era tarde demais, mas é muito fácil para nós, é anacrônico, fazermos esse juízo do passado. O bolchevismo foi destruído. Associar bolchevismo a stalinismo em 2011 é desenterrar uma discussão histórica que não tem mais sentido. Isso foi resolvido pela história, porque os arquivos foram abertos. 1 milhão de membros do Partido Comunista foram condenados à morte nos julgamentos de 36 a 39. Fisicamente, a direção do Partido Bolchevique 17 foi destruída, e mais, o Comitê Central Stalinista de 34 também foi destruído. Para verem que era o stalinismo. O stalinismo constrói uma fração, destrói o bolchevismo. Em 34, elege uma direção, que já é o aparelho do stalinismo, da nomenclatura. Em 36, 37, 38, Stalin destrói o Comitê Central de 34. Mata todos os dirigentes de 34. Os que ele utilizou para destruir o Partido Bolchevique. Em 34, o bolchevismo já está destruído. Não há mais o Partido Lenin, não existe nem sombra disso. Os que o processo de Moscou destrói é o Partido Stalinista. Compreendem a gravidade do que nós estamos falando? É terrível. Por que a comuna foi destruída? Não é a direção da comuna cometeu erros, cometeu um monte de erros políticos, evidentemente. Mas isso aí, digamos, não tem nem discussão. A prova é que morreram todos. O projeto dos revolucionários é dirigir a revolução explosiva, viver. E se perder, viver. Não é morrer. Se morreram, foram derrotados, morreram, mataram-nos todos. Claro que cometeram erros. Primeiro objetivo, continuar lutando. Se não é possível derrotar o inimigo, o que se faz? Recua, preserva as posições, salva os seus vidas. Por quê? Porque formar liderança demora décadas. Décadas. Não 2 ou 3 anos. Em 2 ou 3 anos ninguém tem apto para dirigir revolução nenhuma. Quem pensa assim, ou está iludido, porque mamãe elogiou muito quando era jovem, ou é um ignorante. Portanto, ou é infantilismo ou é ignorância.
Não tem espaço mais para isso na esquerda brasileira. A esquerda brasileira já cometeu todos os erros de credulidade possível, levou ao poder o Lula para ser o melhor gestor do capitalismo brasileiro. Nós temos que falar as coisas com clareza. Cometeram erros terríveis. E depois, qual é o problema? Isto não é a crise de direção. A crise de direção não é que os dirigentes cometem erros. Não tem quem não cometa erros. Eles cometeram, todos cometeram, os bolcheviques cometeram, Marx cometeram, e nós vamos cometer, os que vierem depois de nós vão cometer. Crise de direção não é cometer erros. Crise de direção é quando as organizações operárias são dirigidas por frações que são controladas pela burguesia. Isto é que é crise de direção do proletariado, não é que os dirigentes cometem erros. O conceito de crise de direção tem uma gravidade, uma complexidade muito maior. Ele procura explicar por que as organizações majoritárias dos trabalhadores, nos últimos 70 anos, depois da derrota do bolchevismo diante do stalinismo, foram dirigidas por aparatos que estavam ao serviço do capitalismo. Isso é completamente diferente de líderes que cometem erros. Pelo amor de Deus, eu cometo erros. A Niagara não sabe, mas vai cometer muitos erros. Todo mundo comete erros. Não tem nada a ver com crise de direção. A Comuna foi derrotada porque a França estava contra a Comuna. A França profunda, os camponeses apoiaram Thiers, queriam se render diante dos alemães. E por isso a França profunda depois financiou a construção da catedral. Está lá o Sacré-Cœur, o Sagrado Coração, a igreja do Sacré-Cœur. É a igreja da contra-revolução, do banho de sangue, do massacre dos comunares. E depois, a última questão, para encerrar, a pergunta que o Lucas me deixou. O tema da honra, da moral e as lições da Comuna. Os comunares cometeram todos os erros do mundo, mas morreram da maneira mais gloriosa que podem morrer revolucionários. Morreram lutando. O exemplo da Comuna é daqueles que, encurralados pela história, olharam o seu destino trágico de frente com valentia e disseram: não podemos deixar para as gerações vindouras mais do que 72 dias de governo. Mas vamos defender o que fizemos em 72 dias, olhando a morte de frente, com os olhos abertos, com a coluna ereta e com o coração tranquilo, como diz a canção. Morreram lutando, emparedados diante da última trincheira, fuzilados por um exército que era 20 vezes maior que eles. Não há glória maior do que morrer com honra. E, portanto, reivindicar a Comuna é reivindicar também a glória eterna daqueles que lutaram sobre a bandeira vermelha e morreram defendendo. Obrigado.